Olá, nós somos alunos da rede SESI Senai Frigia Macaé e hoje nós iremos falar sobre pilhas secas comuns. O que é a pilha seca comum? Foi desenvolvida em 1866 pelo químico francês Georges Leclanché e trata-se da pilha mais comum atualmente, pois é a mais barata e mais utilizada nos equipamentos eletrônicos. Entretanto, a pilha na verdade não é seca, pois dentro há uma pasta aquosa e úmida e ela recebeu esse nome para diferenciá-la, porque era revolucionária na época e das primeiras pilhas até então conhecidas, como a pilha de Daniel, que utilizavam recipientes com soluções aquosas. Também é chamada de pilha zinco-carbono, pois um de seus eletrodos, que é o anodo, o polo negativo, é formado por um cilindro ou envoltório de zinco metálico, que fica separado das outras substâncias químicas por meio de um papel poroso. Já o eletrodo positivo, que é o catodo, é a barra central de grafita, que é o carbono. Ela produz uma voltagem de apenas 1,5 volts, mas pode ser melhorado com seu uso descontínuo, ou seja, se alternar períodos de uso com repouso fora do produto. Vantagens e desvantagens desse tipo de pilha. Essa pilha, ela funciona de modo semelhante, mas ela se compõe de hidróxido de potássio. Pelas suas características, essa substância realiza a transferência de elétrons com muita mais facilidade. Por isso, ela armazena uma quantidade melhor de energia. Isso se torna uma vantagem perante as outras. Desvantagens: o gasto, porque as pilhas secas elas estão divididas em duas categorias, as primárias e as secundárias. As primárias elas não podem ser recarregadas, porque elas transferem a energia armazenada para equipamentos que está usando, tipo uma lanterna, por exemplo. Ela transmite a energia dela para a lanterna de forma irreversível, então ela não pode ser recarregada. Explosão e coesão. As pilhas secas são propensas à explosão se manuseadas inapropriadamente. Então, ela tem mais chance de explosão, ela explode, né? Se ela não for manuseada da forma correta. E precauções para o ambiente e saúde. As pilhas secas, elas contêm substâncias tóxicas que podem causar problemas de saúde e apresentam sérios riscos ambientais. Como funciona? De forma simplificada, as reações que ocorrem nessa pilha e que permitem seu funcionamento são um polo positivo, que é a barra de grafita envolvida por dióxido de manganês, carvão e uma pasta úmida, e o polo negativo, que é envoltório de zinco. O zinco corresponde ao polo negativo da pilha, ou anodo, pois ele se oxida, perdendo 2 elétrons. Essa pilha também possui um polo positivo, o cátodo, que é uma barra de grafita instalada no meio da pilha, envolvida por dióxido de manganês, carvão em pó e por uma pasta úmida contendo cloreto de amônio, cloreto de zinco e água. O cloreto de amônio e o cloreto de zinco são sais de caráter ácido, por isso o nome pilha ácida. A barra de grafita conduz os elétrons perdidos pelo zinco até o manganês, ocorrendo a redução do dióxido de manganês a trióxido de manganês. A pasta úmida faz o papel de ponta salina, permitindo a migração dos ânions hidroxila da grafita para o zinco. Desse modo, essas pilhas não são recarregáveis, uma vez que todo o dióxido de manganês é convertido em trióxido de manganês. Quando a pilha para de funcionar, ela deve ser descartada. Então agora vamos entender um pouco sobre o experimento da pilha de limão. No limão existem soluções compostas de cátions e ânions, espécies químicas com cargas positivas e negativas. Elas podem sofrer migrações estabelecidas com uma conexão, gerando corrente elétrica. Então, para o experimento serão utilizados um limão, ou qualquer um dos materiais mencionados, uma faca, uma lâmpada LED, ou um voltímetro que pode ser comprado em lojas de material eletrônico. Você também pode usar uma calculadora ou um relógio digital. Uma placa de cobre pode ser uma moeda de cobre bem limpa, com uma palha de aço, uma placa de zinco, pode ser um prego de zinco que também será bem limpo com uma palha de aço, 2 fios elétricos com garras de jacaré, também encontrado em loja de material eletrônico ou de construção. Se você não conseguir as garras de jacaré, providencie fios de cobre, um prego e um martelo. Logo após reunir todos os materiais, vocês devem seguir da seguinte forma.
O passo 1 é fazer 2 pequenos cortes na casca do limão e colocar em cada um a placa de cobre e a placa de zinco. Os metais não devem se tocar. Passo 2 é conectar os fios com as garras de jacaré em cada uma das placas e a lâmpada do outro lado. Se você não tiver as garras de jacaré, faça o seguinte: com prego e martelo, faça um furo na parte de cima de cada uma das placas e passe o fio de cobre por ele, enrolando bem e deixando bem em contato com a placa. A outra extremidade de cada um dos fios deve ser ligada à lâmpada. Observando a lâmpada, se ela acender, no caso do voltímetro, ele mostrará quanto de corrente elétrica está sendo produzida, e a calculadora e o relógio vão funcionar. Uma outra forma de realizar o experimento é ligando vários limões de forma que eles se conectem em série. Quanto mais limões você colocar, maior será a intensidade da corrente elétrica e maior será o brilho da lâmpada. Então, por que isso acontece? Isso ocorre devido ao fato do limão ser ácido, e segundo a teoria de Arrhenius, todo ácido possuía uns H+ em seu meio aquoso. Portanto, o suco de limão é uma solução eletrolítica, possuindo espécies químicas com cargas positivas e negativas. De forma mais detalhada, podemos dizer que o limão faz o papel do eletrólito. A placa de zinco se oxida, ou seja, ela perde elétrons, porque o zinco possui maior potencial de oxidação que o cobre, e na placa de cobre ocorre redução do H+, presente no eletrólito. Assim, as placas são os eletrodos dessa pilha, sendo a placa de zinco o anodo, o polo negativo que perde elétrons, e a placa de cobre o cátodo, polo positivo que recebe os elétrons. Apesar de a corrente gerada ser consideravelmente pequena, ela ainda é suficiente para fazer certos objetos, como uma lâmpada LED, uma calculadora ou um voltímetro ou um relógio digital, funcionarem. Em condições ideais, ainda um único limão pode manter de forma incrível um relógio funcionando por uma semana. Ainda, outros materiais, tais quais o tomate e a laranja, também são ácidos e funcionam da mesma forma. Já o refrigerante contém ácido fosfórico, que faz o mesmo papel. Já a batata é básica. Então, o seu funcionamento é em razão da presença de cátions OH-, ou seja, a famosa hidroxila. Bom, pessoal, agora nós vamos colocar 2 questões e logo em seguida a gente vai mostrar como resolvê-la. Questão 1. Quando uma pilha seca comum para de funcionar, algumas pessoas colocam na geladeira e observam que após certo tempo ela volta a funcionar. Isso acontece porque: letra A baixa temperatura ajuda a recarregar essas pilhas. Letra B, a baixa temperatura faz com que o gás amônia descubra o eletrodo de grafite. Letra C, a baixa temperatura favorece a produção de dióxido de manganês, que atua como despolarizante. Letra D, a baixa temperatura favorece a perda de elétrons do anodo. E letra E, a baixa temperatura favorece as reações reversíveis que ocorrem no cátodo e no anodo. Bom, agora resolvendo a questão, a alternativa correta é a letra B. A baixa temperatura faz com que o gás amônia descubra eletrodo de grafite. Por quê? No cátodo dessa pilha ocorre a seguinte reação, que é o cátodo e é a seguinte reação. A amônia formada no cátodo pode se depositar sobre a barra de grafita, que assim dificulta a passagem dos elétrons e diminui a voltagem da pilha. E para voltar ao funcionamento normal, basta deixar a pilha em repouso fora do aparelho, pois o cátion zinco formado no anodo reage com a amônia, deixando assim a barra de grafita livre. E além disso, colocar a pilha na geladeira também pode ajudar, pois a diminuição da temperatura favorece a solubilidade da amônia na pasta úmida da pilha. Agora na questão 2, temos a seguinte situação. As pilhas comuns de lanternas, brinquedos, entre outros, são chamadas de Leclanché ou pilhas secas. Em relação a essas pilhas, identifique a alternativa incorreta. Alternativa A substância despolarizante, isto é, que evita a polarização, é o dióxido de manganês. Alternativa B, o polo negativo, ânodo, dessa pilha é o envoltório de zinco. Alternativa C, o bastão de grafite instalado no centro dessa pilha funciona como polo positivo, cátodo. Alternativa D, ela é uma pilha recarregável. E por fim, a alternativa E, essas pilhas são chamadas também de pilhas ácidas, porque contêm cloreto de amônio e cloreto de zinco, que são sais de caráter ácido. Resolução. A alternativa correta é a D, pois as pilhas secas não podem ser recarregadas para que sejam usadas novamente, diferente das baterias de chumbo. E agora nós vamos mostrar na prática como que funciona o experimento da pilha de limão. Pessoal, para realizar essa experiência de ligar uma calculadora com 2 limões, eu vou precisar de 2 limões,
Eu fiz aqui alguns cabinhos com jacarezinho que eu vou precisar para poder conectar os cabos. 2 moedas de 5 centavos, tem que ser de 5 centavos porque ela é feita de cobre ou algum outro material que seja feito de cobre. 2 parafusos zincados, e aí tem que ser ou parafuso zincado a alguma peça metálica condutora que seja zincada ou seja feito de zinco. Uma calculadora comum que é alimentada por uma pilha simples. Vou usar um multímetro só para a gente fazer um teste e mostrar a tensão que essa pilha de limão vai fornecer para a gente. Então o que eu tenho aqui, pessoal? É uma célula de energia de cobre e zinco e uma solução ácida que no caso é o limão, ok? Vocês podem ver que isso aqui praticamente já virou uma pilha, melhor, já virou uma pilha. Vou colocar o multímetro aqui e vou fazer um teste para vocês verem. Vou conectar a ponta de prova vermelha no cobre, eu já sei que o cobre vai ser o positivo. E a ponta de prova preta eu vou colocar no zinco. O zinco vai ser o polo negativo da minha pilha, ok? E vou ligar o meu multímetro na escala de tensão. Vou colocar aqui em 2 volts, olha lá. Eu tenho 1.03 volts, sendo o cobre o positivo e o zinco o negativo. Então, pessoal, após eu ter inserido o cabo aqui fazendo a ligação em série, né? Então eu vou pegar um cabo e conectar ele encostado no zinco de um lado e encostado no cobre do outro. E aí eu vou ter um polo positivo e um polo negativo aqui da minha associação, que eu vou poder conectar aqui os cabos para minha calculadora. Na minha calculadora, pessoal, a única modificação que eu fiz nela é que eu soldei 2 cabos, um no positivo e um no negativo, para facilitar a conexão. Vocês podem ver aqui que ele está sem pilha, ok? Quando eu tento ligar a minha calculadora, não consigo ligar a minha calculadora porque ele não tem fonte de tensão para ligar essa calculadora. O que vai fazer essa fonte de tensão vai ser a nossa pilha de limões. Então eu vou pegar um cabo, conectar no cobre, esse cabo vermelho aqui que vai ser o positivo, e vou conectar aqui no cabo laranja, que lá dentro da minha calculadora eu soldei no cabo positivo da calculadora. E aqui no zinco eu vou pegar um cabo preto, conectar aqui com jacaré. E a outra ponta eu vou conectar no cabo preto. E aí a minha calculadora ela liga. Então eu vou ter ali tensão suficiente para acionar a minha calculadora.